boa tarde, seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques internacionais. A Organização Mundial de Saúde alertou sobre a variante Delta do coronavírus. Ela reduziu a eficácia das vacinas contra a transmissão da doença para 40%. A mutação é considerada altamente contagiosa e uma das responsáveis pela nova onda da doença na Europa. Antes do aparecimento da cepa, os imunizantes protegiam em até 60% o contágio. Se você for vacinado, terá um risco muito menor de evoluir para um caso grave ou morrer, mas ainda corre o risco de ser infectado e infectar outras pessoas. Durante entrevista coletiva em Genebra, na Suíça, a OMS ainda destacou que nenhuma parte do mundo deve esquecer das medidas preventivas contra a Covid-19. Embora a Europa seja novamente o epicentro da pandemia, nenhum país ou região está fora de perigo. É importante que todas as nações aumentem suas capacidades agora para garantir que as medidas corretas estejam em vigor para evitar as piores consequências de quaisquer ondas futuras. Nesta quarta-feira, o Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças disse que a União Europeia precisa adotar urgentemente medidas de combate à nova onda de Covid-19, porque o fardo sanitário pode ser pesado demais entre janeiro e março. Com mais de 2,5 milhões de casos e cerca de 30 mil mortes registradas em uma semana, o velho continente é de longe a região do mundo mais afetada pela pandemia no momento. A tendência de piora é alta, especialmente nos países onde a taxa de vacinação é menor. A Eslováquia decretou o confinamento de pessoas não vacinadas contra a Covid. Enquanto isso, o continente europeu, afetado por uma nova onda de infecções, avalia o imunizante da Johnson & Johnson como dose de reforço. Os cidadãos que não foram imunizados serão proibidos de entrar em lojas que não sejam consideradas essenciais, como supermercados ou farmácias, mesmo com um teste de coronavírus negativo. A Eslováquia tem atualmente a quarta maior taxa de infecção do mundo, com 917 novos casos de Covid por 100 mil habitantes nos últimos 7 dias. No país da Europa Central, de 5.400.000 habitantes, apenas 45,7% da população estão totalmente vacinados. Enquanto isso, a União Europeia está avaliando a proposta da Johnson & Johnson para usar sua vacina de reforço em pessoas com mais de 18 anos. Em caso de aprovação, esta seria a terceira vacina de reforço permitida em adultos nos 27 países do bloco. A administração aconteceria 2 meses após a aplicação da vacina de dose única desenvolvida por sua filial Janssen. Vários países da Europa enfrentam um aumento dos casos de coronavírus. E especialistas defendem a vacinação como saída para conter a crise. E ainda falando de coronavírus, os Estados Unidos emitiram um alerta contra viagens para a Alemanha e Dinamarca, por causa de um aumento de casos de Covid nesses países. O Departamento de Estado americano pediu a seus cidadãos que não viajem para a Alemanha nem a Dinamarca, devido ao aumento de infecções por coronavírus na Europa. O governo americano emitiu um alerta de viagens de nível 4, o mais alto, e desaconselha a viagem aos 2 países europeus devido a um nível muito alto de Covid. Também advertiu os eventuais viajantes que existem restrições que afetam a entrada de cidadãos americanos à Dinamarca. A volta da Europa ao epicentro da pandemia foi atribuída a uma lenta aceitação da vacina em alguns países, à variante Delta, altamente contagiosa, e ao clima mais frio, que faz com que as pessoas voltem a permanecer em ambientes fechados. Na Alemanha, país mais populoso da União Europeia, apenas 68% da população está totalmente imunizada. A chanceler Angela Merkel alertou que as restrições atuais para conter a Covid-19 na Alemanha não são suficientes. Entre as restrições está a proibição a quem não tomou a vacina de entrar em certos espaços públicos.
Mudando um pouco de assunto, a Apple e a Amazon foram multadas pela agência reguladora da Itália em cerca de 200 milhões de euros por violação da concorrência. As duas empresas americanas afirmaram que pretendem recorrer da decisão. As gigantes da tecnologia teriam restringido o acesso da plataforma Amazon a alguns revendedores de produtos Apple. Por esta razão, a agência italiana determinou que a Amazon deve pagar uma multa de 68,7 milhões de euros e o grupo Apple de 134,5 milhões de euros. Em um comunicado, a agência detalha que as empresas violaram o artigo 101 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Segundo o organismo italiano, a investigação também permitiu estabelecer a vontade das duas empresas de introduzir restrições puramente quantitativas ao número de vendedores para aumentar seus ganhos. Esse comportamento ainda é mais grave porque pelo menos 70% das compras de produtos eletrônicos feitas pelo público na Itália acontecem na plataforma Amazon. Segundo o órgão italiano, a investigação serviu de modelo para as autoridades de concorrência da Alemanha e da Espanha, que também iniciaram processos similares. Uma cadela resgatada em uma floresta na Rússia tem uma nova vida após ter recebido prótese de titânio nas patas. A cirurgia veio apenas meses depois que os médicos sugeriram que ela deveria ser sacrificada por conta dos ferimentos graves. Aos poucos, Mônica volta a caminhar normalmente. O destino dessa cachorrinha russa de quase 4 anos poderia ter sido de milhares de outros cães, a eutanásia. Mas um grupo de voluntários decidiu que Mônica merecia uma segunda chance. A operação Rara foi financiada inteiramente com doações online. A história dela é de superação. Mônica foi encontrada em dezembro de 2020 morrendo em uma floresta no sudoeste da Rússia. As 4 patas estavam cobertas de feridas. Ninguém sabe o que ocorreu com o animal, mas alguns voluntários acreditam que ela foi mutilada por crueldade. Após se comoverem com o sofrimento de Mônica, moradores da cidade russa se uniram e realizaram uma vaquinha virtual para levantar fundos para realizar a cirurgia. Mônica é uma espécie de ancestral do Bacê e tem as pernas muito curtas e tortas. Por isso, era muito difícil colocar implante no osso. A dificuldade da operação era que tinha que ser realizada em 4 pernas e com próteses anatomicamente irregulares. Fizemos em impressora 3D, colocamos fosfato de cálcio nas próteses e fizemos a operação em 2 etapas. É a primeira vez que um procedimento do tipo é realizado em um cão. Agora já está tudo bem e os ossos podem crescer, adaptando-se naturalmente às próteses. Depois de tanto sofrimento, finalmente Mônica pode viver a vida que merece. Que final feliz. E olha, no esporte, não só de arenas grandiosas, será feita a Copa do Catar. Uma das futuras instalações do Mundial de 2022 é sustentável. Vamos ver. O estádio Raiz Abu Abud está localizado em Doha e foi construído especificamente para a Copa. O equipamento esportivo é feito de assentos removíveis e outros blocos modulares que serão totalmente desmontados e reaproveitados após o encerramento da competição. A ideia de reciclar contêineres de transporte marítimo promove não só a sustentabilidade do evento, como também reduz os custos com as obras da arena. O Raiz Abu Abud tem capacidade para 40 mil pessoas e vai receber 6 jogos da fase de grupos e um confronto eliminatório nas oitavas de final. Por hoje é isso, muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais.